Próxima questão, banca aí, Decan, soldado do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 2024. Pedro tinha uma coleção de figurinhas, ele deu 1/3 de suas figurinhas a um amigo e em seguida vendeu a metade das figurinhas restantes. Depois disso, Pedro comprou mais 6 figurinhas e ficou com um total de 220. Calcule quantas figurinhas Pedro tinha inicialmente. Beleza. Essa questão é muito parecida com uma que fizemos ainda há pouco, né, da mesma banca e Decan, e também era Pedro, né? E aí havia vários restos sucessivos e nós optamos por resolver de trás para frente, já que a equação que seria construída caso fizéssemos de frente para trás seria muito complexa, muito complicada, né? Então nós preferimos aí o raciocínio de trás para frente. E você repara que a questão atual é bem similar, né, àquela que havíamos feito no início da aula. Então nós vamos mais uma vez resolver de trás para frente, só que envolve frações agora, né? Aqui envolvia porcentagens, agora vai envolver frações. Como porcentagem não deixa de ser uma fração, né? Então vai ser algo similar ao que fizemos nessa questão. Show! Vamos começar, portanto, pelo final. O final é que ele ficou com um total de 220 figurinhas. Está aqui, final, 220 figurinhas. O que aconteceu imediatamente antes desse final? Imediatamente antes das 220 figurinhas finais, né? Ele havia comprado mais 6 figurinhas. Então, ele havia comprado mais 6 figurinhas e, por isso, ficou com um total de 220. Show! Quanto ele tinha antes desse trecho aqui em vermelho, né? Quanto ele tinha antes desse trechinho em vermelho? 220 menos 6, 214 figurinhas, né? Ele tinha 214 aqui, comprou mais 6 e ficou com 220 figurinhas. Basta subtrairmos 6 de 220, né? Então, aqui, antes desse trecho vermelho, ele tinha 214 figurinhas. Show? Beleza. Antes disso, o que aconteceu? Ele vendeu metade das figurinhas restantes. Ele vendeu metade das figurinhas restantes. E após essa venda, ele ficou com 214 figurinhas. Ok? Show! Então, após esse trecho aqui em azul, ele ficou com 214 figurinhas. Beleza. Aí apareceu o trecho em vermelho, que diz que ele comprou 6 figurinhas, terminando com um total de 220. Show! Vamos agora raciocinar aqui um pouquinho. Ele vendeu metade do que ele tinha e ainda ficou com 214 figurinhas. Ora, se ele vendeu metade, ele ficou com a outra metade, concorda? Show? Então, metade de 214, o todo, 214 vezes 2, 428 figurinhas. Então, antes desse trecho em azul, antes do trecho em azul, ele tinha 428 figurinhas. Vendeu metade e ficou com a outra metade. Vendeu 214 e ficou com as outras 214. Ok? Beleza? Então, nesse ponto aqui do enunciado, antes do trecho em azul, ele tinha 428 figurinhas. Beleza? Tá. Antes disso, ele deu 1/3 do que havia no início a um amigo. 1/3 do que ele tinha no início a um amigo. Então, se ele deu 1/3 a um amigo, ele ficou com
428 figurinhas. Correto? Ele deu 1/3, ficou com 428 figurinhas, vendeu a metade, ficou com 214, comprou mais 6 e ficou com 220. Beleza. Agora vamos usar a cabeça. Se você dá 1/3 de alguma coisa a alguém, você fica com 2/3 daquela coisa. Se você fez um bolo, dividiu em 3 pedaços iguais, deu 1/3 para sua mãe, por exemplo, você vai ficar com 2/3. Se você deu 1/3 de alguma coisa a alguém, você vai ficar com 2/3. Então, o 428 corresponde a 2/3 do que ele tinha no início. Logo, um pedaço vai ser 428 dividido por 2, 214, 3/3, que é o total inicial, 214 vezes 3, 642 figurinhas. Show? Bonito, né? Sem x, sem equação, sem álgebra, só usando as operações fundamentais. Beleza? Maravilha, show de bola.